O criminoso extraordinário que ficou conhecido no mundo inteiro graças ao filme O Golpista do Ano, estrelado por Jim Carrey, na vida real se mostrou ainda mais interessante do que sua versão retratada no cinema. Em maio de 1993, enquanto cumpria a pena, Steven Russell coloca roupas femininas e simplesmente sai da prisão, sem despertar a menor suspeita dos guardas. Pouco tempo depois, ele é capturado e mais foge novamente, desta vez, tingindo o uniforme da prisão para deixá-lo na mesma cor do uniforme da equipe médica. Mas isso foi apenas o começo. Ainda estavam por vir várias fugas ainda mais ousadas e o maior golpe de toda a sua vida. Se fizermos uma lista dos golpistas mais criativos e audaciosos da história, Steven Russell certamente estará entre os primeiros. Ele fugiu da prisão 4 vezes e foi condenado a impressionantes 144 anos de prisão em uma penitenciária de segurança máxima do Texas, apesar de nunca ter cometido um único crime violento. Então por que o sistema decidiu enterrá-lo vivo atrás das grades? E será que ele ainda tem a menor chance de voltar a viver em liberdade? Stephen J. Russell nasceu no dia 14, mas fez do número 13 o número mais importante de toda a sua vida. E logo você vai entender por quê. Sem querer criar um filho fora do casamento, sua mãe, Georgia, o entregou para adoção. Foi assim que ele passou a fazer parte da família de Brenda e Thomas Russell. A infância de Stephen foi bastante comum, até que, aos 9 anos, descobriu que havia sido adotado. Para Steve, aquilo foi um choque. Sem saber como lidar com essa revelação, começou a se meter em problemas na escola. Tudo começou com brigas e pequenas confusões, mas, quando aos 12 anos passou a provocar incêndios, seus pais adotivos decidiram enviá-lo para um reformatório para meninos. Piromania e violência na infância costumam ser considerados os sinais mais claros de que um garoto vai se tornar um serial killer. Mas Russell era inteligente o bastante para construir o próprio destino. Ele fugiu daquele lugar horrível na primeira oportunidade e sexta-feira, 13 de maio de 1971, em liberdade, o jovem delinquente se acalmou e passou a levar uma vida dentro da lei. Isso lhe permitiu, depois de terminar a escola, entrar para a polícia, com o objetivo de encontrar sua mãe biológica. Porém, quando finalmente a encontrou, o tão esperado reencontro emocionante nunca aconteceu. Sua mãe simplesmente não dava mínima para Stephen. Em 1976, Steve se casou com Debbie Davis, secretária do chefe de polícia, e, 2 anos depois, nasceu a filha do casal, Stephanie. E tudo teria sido perfeito e se, naquela altura, Stephen não tivesse percebido que era gay. Durante vários anos, Stephen levou uma vida dupla, tentando entender a si mesmo e a própria sexualidade. Seus primeiros contatos homossexuais aconteceram ainda no reformatório para meninos, mas durante muito tempo ele tentou não pensar nisso. Afinal, as mulheres também o atraíam, só que não tanto quanto os homens. E, profissionalmente, ele também não tinha muito do que se orgulhar. Apesar de ter um QI de 163, superior até ao de Einstein, pessoas menos inteligentes eram promovidas, enquanto ele continuava subordinado a elas. E isso durou bastante tempo. O grande ponto de virada na vida de Stephen foi a morte de seu pai adotivo, Thomas Russell, em 1985. Depois do funeral, primeiro mergulhou em uma profunda depressão e, em seguida, praticamente apagou sua antiga vida para começar outra do zero. Finalmente contou à esposa que era gay. Os dois tinham um bom relacionamento e se separaram de forma amigável. Russell se mudou para Houston, no Texas, onde finalmente passou a viver sua orientação sexual de forma aberta e conseguiu um bom emprego usando mentiras. A vida parecia estar entrando nos eixos, mas por pouco tempo. Nessa nova fase, Stephen não apenas revelou sua orientação sexual a todos, como também descobriu talentos que até então estavam escondidos. Percebeu que tinha uma habilidade extraordinária para se transformar em outras pessoas, mudando a voz e a aparência, além de possuir um enorme poder de persuasão. Mesmo sem formação nem qualificação para isso, Stephen enganou facilmente 3 grandes empresas do setor alimentício em Houston, conseguindo emprego como gerente de vendas usando identidades diferentes. No entanto, sua carreira nos negócios era seriamente prejudicada pelo fato de ele ser gay. Naquela época, o Ocidente era muito menos tolerante com homossexuais do que é hoje. Assim que descobriam que Russell se relacionava com homens, tratavam de dispensá-lo o mais rápido possível. Naturalmente, Stephen não pretendia aceitar isso passivamente.
Stephen já havia tentado ganhar a vida de forma honesta, mas acabou sendo tratado com injustiça. A partir dali, decidiu que não iria mais se prender às regras da moral. Além disso, nessa época conheceu James Jimmy Campbell, com quem começou um relacionamento. Os dois logo passaram a morar juntos em um bairro nobre de Palm Beach, na Flórida. Frequentavam shows, cinemas e restaurantes caros. E esse estilo de vida precisava ser sustentado de alguma forma. Fingindo ter sofrido uma lesão nas costas após escorregar em um piso molhado, Russell recebeu $45 mil do seguro. Também vendia relógios Rolex falsificados e estava envolvido em diversos golpes menores. Mas sua primeira prisão não aconteceu por causa disso, e sim por falsificação de documentos. Stephen foi condenado a 6 meses de prisão. Enquanto estava preso, seu companheiro Jimmy foi diagnosticado com AIDS. Nos anos 90, isso soava praticamente como uma sentença de morte e ele não tinha muito tempo de vida. Stephen ficou devastado e não queria perder um único minuto ao lado do homem que amava. Foi assim que aconteceu sua primeira fuga já na vida adulta. Durante 4 semanas, Steve Russell planejou cuidadosamente como escapar. Ele percebeu que os agentes penitenciários sempre deixavam os visitantes saírem sem qualquer tipo de verificação. Mas, para se passar por um visitante, Stephen precisava de roupas comuns e, acima de tudo, de um radiocomunicador. Ele conseguiu um trabalho na recepção da prisão e passou a ter acesso à sala onde as detentas deixavam suas roupas civis antes do registro. Lá encontrou uma calça feminina vermelha bem chamativa e uma meia calça preta. Também conseguiu uma camiseta do tamanho certo e roubou um radiocomunicador portátil. A fuga aconteceu novamente no dia favorito de Stephen, em 13 de maio de 1993. Ele esperou os guardas saírem para fumar e pegou o elevador até o andar de baixo, uma área proibida para os presos. Havia guardas por ali, mas, como ele estava usando roupas civis e uma calça feminina vermelha e uma camiseta larga demais, por mais estranho que parecesse, os agentes acharam que ele era apenas um visitante. Demonstrando total confiança e cobrindo a parte inferior do rosto com o radiocomunicador, Stephen caminhou até o posto de controle. Imitando um gesto que havia observado os carcereiros fazerem, bateu no vidro com o rádio. Os guardas o deixaram passar sem sequer olhar para ele. O fato de aquele suposto visitante estar usando uma calça feminina das funcionárias da prisão aparentemente não despertou a menor suspeita. Russell foi direto encontrar Jimmy, afinal, só havia fugido por causa dele. 3 dias depois, Stephen foi capturado. No tribunal, para onde Russell foi levado, decidiu se defender sozinho, sem advogado, e convenceu o juiz de que nem sequer pensava em fugir de novo. O juiz fixou sua fiança em $20 mil e, para a surpresa de todos, Russell pagou o valor imediatamente. Pouco depois, ele e Jimmy fugiram para outro estado. Lá Stephen poderia receber uma nova pena, mas conseguiu convencer as autoridades de que também tinha AIDS, sem apresentar um único laudo médico. Stephen acabou sendo extraditado de volta para o Texas e enviado para cumprir o restante de sua pena de 6 meses, sem que lhe acrescentassem nem mesmo os 3 anos pela fuga. Jimmy telefonava para Stephen todos os dias na prisão, mas seus dias já estavam contados. 3 semanas após a prisão de Stephen, ele morreu em sua cama, abraçado ao cachorro dos dois. A morte de Jimmy tirou de Russell qualquer vontade de fugir. Faltavam apenas alguns meses para ele deixar a prisão, e decidiu cumprir esse tempo tranquilamente. Mas foi justamente então, em dezembro de 1994, que Philip Morris entrou em sua vida e um amor que mudaria tudo. O encontro que mudaria seu destino aconteceu na biblioteca da prisão. Philip, um loiro magro de apenas 1,57 metros de altura e 52 quilos, tentava pegar um livro na prateleira. Stephen, com quase 1,90 metros, ajudou o rapaz, e os dois começaram a conversar. Segundo Steve, foi paixão à primeira vista. No começo, Russell não imaginava que aquilo pudesse se transformar em um relacionamento sério e vivia mentindo para Maurice, porque jamais esperava encontrar alguém normal e bonito dentro da prisão. Mas, quanto mais os dois se aproximavam, mais ele se apaixonava. Stephen queria cuidar dele. Maurice parecia, aos olhos de Stephen, uma princesa delicada, completamente despreparada para a vida. Por exemplo, Philip era diabético, mas, quando estava em liberdade, podia simplesmente entrar numa loja de donuts, comprar uma dúzia e comer todos de uma vez. Filho de um pastor, ele foi parar na prisão praticamente por um mal-entendido.
Aos 20 anos, alugou um carro para se mudar para outra cidade e simplesmente esqueceu de devolvê-lo. O juiz lhe aplicou uma multa alta e, quando ele deixou de conseguir pagar as parcelas mensais, foi enviado para uma instituição correcional. Durante uma sessão de terapia em grupo, Maurice comentou sobre sua orientação sexual em algo que, obviamente, não deveria ter feito. Um dos criminosos mais violentos do lugar começou imediatamente a ameaçá-lo. Philip fugiu, mas foi capturado rapidamente e preso novamente, desta vez em uma prisão de verdade. Era um verdadeiro catálogo de decisões ingênuas e desastradas, dignas de uma garota inocente. Mas era exatamente isso que Stephen adorava nele. Russell saiu da prisão primeiro e imediatamente começou a preparar o ninho para os dois. Com a ajuda de amigos, conseguiu receber o dinheiro de vários seguros de vida que havia feito para Jimmy algum tempo antes. Mesmo assim, ainda era muito pouco. Stephen queria dar a Maurice uma vida com a qual ele jamais poderia sonhar. E, para isso, precisava de um ótimo emprego, muito bem remunerado, ou de novos golpes. Enquanto trabalhava temporariamente em um supermercado, Steve começou a procurar vagas em empresas da lista Fortune 500. Sua escolha recaiu sobre a NAM, uma empresa de grande porte especializada na administração financeira de instituições médicas. Eles estavam justamente procurando um novo diretor financeiro. Stephen precisava de um currículo impecável. Então teve uma ideia engenhosa, publicou um anúncio de emprego no jornal com requisitos muito parecidos, fingindo que era sua própria empresa contratando funcionários. Recebeu diversos currículos excelentes, e escolhendo o melhor deles, usou-o como modelo para criar o seu próprio. Depois enviou esse currículo para a NAM. Antes da entrevista, leu vários livros de economia e revistas sobre finanças, dando atenção especial às tendências mais atuais da profissão. Seu carisma, sua autoconfiança e seu domínio da terminologia financeira causaram uma excelente impressão nos funcionários da empresa. Além disso, todas as referências profissionais apresentadas por ele eram extremamente elogiosas. No currículo, Stephen incluiu números de telefone de supostos ex-colegas de trabalho, mas todas as ligações eram misteriosamente redirecionadas para ele mesmo. Assumindo identidades falsas e mudando a voz, Stephen descrevia a si próprio como um funcionário excepcional. Pelo visto, aquelas referências impressionaram tanto a empresa, e não era para menos, que a equipe de segurança da NAM nem sequer se deu ao trabalho de verificá-las. De que outra forma explicar que ninguém tenha estranhado o fato de Stephen estar em liberdade condicional? Quando Philip deixou a prisão, Russell já ocupava o cargo de diretor financeiro, com um salário anual de $85.000. Mas, para o estilo de vida que Stephen queria levar, nem isso era suficiente. Ele queria viver em grande estilo. Não demorou muito para encontrar uma fonte de renda extra. Steve criou um esquema para fazer o dinheiro da empresa passar por contas de corretagem abertas por ele mesmo, usando esse dinheiro para operar na bolsa de valores. A maior parte dos lucros ficava para ele. Em apenas 6 meses na NAM, conseguiu ganhar cerca de $800.000. Com esse dinheiro, ele e Philip finalmente puderam aproveitar a vida. Stephen comprou uma grande casa com piscina em um bairro de alto padrão, 2 Mercedes novinhos e muitos outros bens de luxo. É claro que ostentar uma vida tão luxuosa diante de todos foi um erro. Talvez tudo tivesse dado certo, se Stephen não tivesse exagerado e decidido refinanciar a hipoteca da casa para conseguir juros menores. O gerente responsável pelo financiamento verificou a renda de Russell, comunicou o caso às autoridades competentes, e pouco tempo depois, Stephen foi chamado para uma reunião com a diretoria da NAM. Vale dizer que, apesar de tudo o que aconteceu, o diretor da empresa afirmou mais tarde que Stephen havia sido o melhor diretor financeiro que eles já tiveram. E pensar que ele só tinha lido alguns livros. Assim que percebeu que havia algo errado, e afinal, uma convocação inesperada para falar com a diretoria raramente significa coisa boa, e Stephen fugiu do escritório, mas ainda conseguiu sacar $40.000 antes que suas contas fossem bloqueadas. O mais sensato seria deixar imediatamente o estado, ou melhor ainda, sair do país o quanto antes. Mas não. Ele não conseguia abandonar Philip e Maurice sozinho. Até hoje, Maurice afirma que não sabia que Stephen roubava dinheiro da empresa. Afinal, Steve tinha um excelente emprego em uma das maiores empresas do setor e ganhava muito bem de forma totalmente legal. O fato de poder bancar uma casa com piscina, carros esportivos, fins de semana em resorts, restaurantes caros e presentes parecia perfeitamente normal.
Maurice era, em todo esse esquema, uma espécie de dona de casa ingênua. Steven podia ligar para ele, mandar que se arrumasse bem e o encontrasse em determinado restaurante, porque naquele dia havia ganhado $90.000 e queria comemorar. A única coisa que preocupava Philip naquele momento era qual das suas novas camisas de seda vestir, e não de onde um homem em liberdade condicional tirava tanto dinheiro. Ou ele simplesmente não sabia pensar nisso, ou preferia não pensar. A polícia, porém, chamada pela diretoria da Não, chegou a outra conclusão depois de analisar toda a situação, e Philip certamente estava envolvido. Russell emitia cheques usando várias versões do nome de Maurice, em Dr. F. Maurice, Phil Maurice e muitos outros. No fim das contas, sem querer, Steven acabou comprometendo seriamente o próprio namorado. A polícia presumiu que Steve não conseguiria fugir do estado sem levar o cúmplice junto. Os detetives passaram a vigiar a casa do casal e, 10 dias depois, como se fosse de encomenda, Steven tentou entrar para encontrar Philip. Russell era extremamente inteligente, mas às vezes simplesmente não ligava para a cautela. Como ele não imaginou que a casa de Philip estaria sendo vigiada? Quando foi preso, mentiu aos policiais dizendo que era diabético e precisava da sua insulina. Depois de pegar a insulina de Maurice, Steven aplicou em si mesmo 40 injeções. Ele dizia que aquilo tinha sido uma tentativa de suicídio, mas Philip acredita que Russell fez tudo de propósito para ser levado ao hospital, porque fugir de um hospital sempre era mais fácil para Steven do que escapar da prisão. E Steve perdeu a consciência na delegacia e foi levado ao hospital. Enquanto isso, a fiança dos dois foi definida. Philip pagou imediatamente os $40.000 estabelecidos para ele e aguardou o julgamento em liberdade. Já Steven, levando em conta suas façanhas anteriores, recebeu uma fiança impressionante de $950.000. Russell encarou aquilo como um desafio e, adiantando os acontecimentos, mais uma vez deixou todo mundo para trás. Quando um juiz fixa uma fiança, normalmente é o advogado do réu quem preenche o documento, o juiz apenas o assina. Munido dessa informação, Russell telefonou do hospital para um amigo e explicou como encontrar e preencher corretamente o formulário. Pouco tempo depois, o documento já estava com Steven, mas ainda era preciso descobrir como fazê-lo chegar às mãos do juiz para ser assinado. No dia da audiência, Russell entrou com os papéis escondidos sob a roupa e, ao ver a secretária do tribunal passando apressada com uma pilha de documentos, deixou discretamente o envelope cair no chão, chamou a mulher, pegou o envelope e o entregou em suas mãos. Tudo parecia indicar que ela mesma havia deixado aqueles documentos caírem sem perceber. Uma jogada brilhante. Naquela mesma noite, Steven telefonou para o tribunal e conseguiu falar com a secretária do plantão noturno. Fingindo ser o juiz, disse que durante o dia havia presidido a audiência sobre a fiança de Steven Russell, que já havia assinado a versão em papel, mas que um funcionário tinha esquecido de registrar a informação no sistema. Dessa forma, Steven reduziu sua fiança de $950.000 para apenas $45.000. Na manhã seguinte, 13 de julho, Steve ligou para uma empresa de fianças e, de alguma forma, convenceu um funcionário a ir pessoalmente até a prisão buscar o cheque. Quando a empresa tentou descontá-lo, obviamente não havia dinheiro na conta. Mas Steven já tinha desaparecido. Russell escapou da prisão mais uma vez e, mais uma vez, no dia 13. É de dar risada. A primeira coisa que Steven fez, naturalmente, foi correr até Philip, que aguardava o julgamento em liberdade. No começo, Maurice reagiu de forma bastante dura aos pedidos de Russell para fugirem juntos, mandando Steve para bem longe. Ele já tinha problemas demais. Mas Russell disse que, agora que havia fugido, também emitiria um mandado de prisão contra Maurice. Philip acreditou imediatamente, entrou em pânico e acabou cedendo. Steven partiu primeiro, e Maurice deveria se juntar a ele alguns dias depois. Mas eles precisavam de dinheiro. Conseguir dinheiro nunca era um problema, e Steven sempre podia pegar algum emprestado com os amigos. O problema era que a polícia tinha uma lista de todos os seus conhecidos e conseguiu rastrear as ligações telefônicas. Pouco tempo depois, Steven foi preso em um hotel. Desta vez, quando Russell foi extraditado de volta para o Texas, havia 20 policiais esperando por ele no aeroporto. Um pequeno exército, para um único golpista extremamente astuto. Impressionante, não é? Para evitar um julgamento, o promotor ofereceu a Russell um acordo, 40 anos de prisão por fraude. O acordo claramente não era vantajoso para ele, e todos ficaram surpresos quando Steven aceitou sem pensar duas vezes.
Ele estava ansioso para voltar à prisão, para escapar dela o mais rápido possível. E, claro, conseguiu outra vez. Já na prisão, Steve percebeu que a equipe médica e os presos usavam uniformes muito parecidos. Os detentos vestiam branco, enquanto os médicos usavam verde. O plano surgiu imediatamente. Depois de conseguir um uniforme extra de preso e subornar um detento que trabalhava no ateliê de arte, Russell começou a juntar canetas hidrográficas verdes. Quando reuniu o suficiente, mergulhou o uniforme na pia e começou a dissolver a tinta na água. Não foi nada fácil. O tecido simplesmente não queria absorver a cor, e Steve precisou abrir quase 110 canetas antes de conseguir alcançar o tom desejado. Além disso, não podia torcer nem esfregar o uniforme, para que a tinta não ficasse manchada. Ele ficou extremamente nervoso enquanto esperava a roupa secar. Afinal, não havia mais volta. E o seu querido dia 13 chegaria já no dia seguinte. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1996, Steve acordou às 4 da manhã para o café da manhã servido bem cedo. Vestiu discretamente o uniforme verde e caminhou tranquilamente pelos corredores vazios da prisão até o posto de controle. Ele conhecia perfeitamente a rotina e esperou o momento em que, como sempre, a agente penitenciária se distraiu ao telefone. Sem perder um segundo, caminhou com confiança em direção à saída. Ao ver a cor familiar do uniforme, a mulher sequer levantou os olhos. Apenas apertou o botão, abriu a porta e deixou Russell sair da prisão. Steven tinha algumas horas antes que percebessem sua ausência, então caminhou tranquilamente até a casa mais próxima e bateu à porta. O homem que atendeu ouviu Steven se apresentar como médico da prisão e dizer que havia sofrido um acidente de carro. Acontece que aquele homem era casado com uma médica da própria prisão, e Steven, com seu uniforme verde, fingiu ser colega dela. O homem se ofereceu para acordar a esposa, mas Russell pediu que não dissesse nada a ela, alegando que havia bebido um pouco antes de dirigir e não queria que aquilo chegasse ao conhecimento dos colegas de trabalho. Curioso, e se quem tivesse aberto a porta fosse justamente a médica da prisão? O que Steven teria feito? Por solidariedade, o homem concordou em manter segredo e deu uma carona até a cidade. Do restaurante onde foi deixado, Steve pegou um táxi. Mais uma vez, Steven não pretendia fugir sozinho. Mesmo sabendo quanto aquilo era arriscado, seguiu para um endereço que conhecia muito bem. Não é difícil adivinhar qual. Ele e Maurice não se viam nem se falavam havia 6 meses. Mesmo assim, Philip acabou cedendo outra vez aos pedidos de fuga. Foi justamente nesse momento que aconteceu a discussão mais séria entre os dois. Maurice finalmente chegou ao limite. Antes de conhecer Russell, Philip era um cidadão relativamente respeitador da lei. Tinha seus problemas, mas certamente não era procurado pela polícia. Agora, por causa de Steven, havia sido envolvido no roubo de $800 mil, e quem sabe em que mais Russell ainda poderia arrastá-lo. Num acesso de raiva, Philip empurrou Steven com tanta força que ele perdeu o equilíbrio e quase caiu pela janela. O vidro envergou, mas resistiu. Como se Maurice já não tivesse problemas suficientes com golpes e ainda teria que responder por homicídio. Alguns dias depois, a polícia prendeu os dois utilizando o mesmo método de sempre e monitorando as ligações dos conhecidos de Russell. Esses conhecidos nem sequer sabiam que ele havia fugido. Steven, que era um gênio para escapar das prisões, acabou sendo capturado novamente por um erro banal e, dessa vez, comprometeu seriamente o homem que amava. Philip foi condenado a 20 anos de prisão por participação na fraude enviado justamente para a prisão da qual Steven Russell havia escapado fingindo ser médico. Russell, por sua vez, foi devolvido ao seu presídio. Depois dessa fuga, sua pena aumentou para 45 anos. Na prisão, quase ninguém acreditava que ele sobreviveria por mais de 1 ano. Steven começou a definhar rapidamente e ficava mais fraco a cada dia. O motivo era que ele havia sido diagnosticado com AIDS. 8 meses após ser capturado, Steven já não conseguia mais andar sozinho e permanecia acamado. Precisava de cuidados constantes. O centro médico da prisão não tinha recursos para cuidar dele e, pouco tempo depois, Steven recebeu liberdade condicional por motivos humanitários e por necessidades especiais. Ele foi transferido para um hospício, onde deveria passar seus últimos dias de vida. Algum tempo depois, a prisão recebeu um certificado oficial informando a morte de Steven Russell. Ninguém poderia imaginar que aquilo não era o fim, mas apenas mais um golpe de Steven. O mais ousado e genial de toda a sua vida.
Fingir que tinha AIDS foi muito mais difícil do que Steve imaginava. Só talento para atuar não bastava, e durante meses ele quase não comeu nada e tomou laxantes para parecer extremamente debilitado. O resto foi bem mais fácil. Ele falsificava relatórios médicos usando a máquina de escrever da biblioteca da prisão e os enviava pelo correio interno para que fossem incluídos em seu prontuário. Na prisão, todos sabiam que Steve era homossexual e que seu ex-companheiro, Jimmy, havia morrido de AIDS. Por isso, acreditaram facilmente que Russell também estava doente. Ninguém sequer pensou em conferir novamente os resultados dos exames que constavam em seu prontuário médico. Antes mesmo de começar a simular a doença, Steven já entendia perfeitamente o quão vulnerável era todo aquele sistema. Depois de conseguir o que queria e ser transferido da prisão para um hospício, Steven ligou imediatamente para a enfermaria da prisão e para a direção do hospício. Fingindo ser um médico responsável por um tratamento experimental contra a AIDS, perguntou se eles tinham algum paciente em estado terminal disposto a participar de uma pesquisa médica. É claro que um voluntário assim apareceu rapidamente. No dia 13 de março de 1998, em uma sexta-feira e também o aniversário de 39 anos de Philip Morris, ele deixou a instituição de táxi, saindo tranquilamente pelo portão principal. Quando Steve voltou à liberdade, restava apenas um detalhe: roubar, preencher e enviar um atestado de óbito. Foi realmente uma fuga genial. Steven estava completamente livre. Para todo o sistema, ele estava morto, então ninguém sequer pensaria em procurá-lo. E Steve poderia ir para qualquer lugar, se não fosse por um único problema, e ele não conseguia deixar Philip Morris apodrecendo na prisão. Enquanto isso, Terry Cobbs, funcionário do Departamento de Justiça Criminal do Texas, que já havia capturado Steven várias vezes, recebeu outra informação suspeita sobre ele. O dono de uma gráfica no Texas informou que um homem havia encomendado uma carteira de advogado. O desconhecido dizia que era para uma brincadeira, mas o documento tinha todos os carimbos oficiais e parecia totalmente autêntico. Aquilo era extremamente suspeito. Quando Terry pediu uma fotografia, reconheceu Russell imediatamente. Perguntou novamente quem havia encomendado a carteira, e a testemunha confirmou que era o homem da foto. Claro que isso era impossível. Cobb sabia que Steven estava preso e que ainda passaria muitos anos atrás das grades. Mesmo assim, por curiosidade, abriu o banco de dados da prisão e viu, no registro de Steven Russell, uma anotação indicando liberdade condicional. Sem acreditar no que via, ligou para a prisão e começou a repreender a secretária, indignado: que liberdade condicional é essa? Russell mal cumpriu um ano dos seus 45. A secretária explicou que Russell havia recebido liberdade condicional por motivos de saúde. Terry pediu que ela conferisse os documentos mais uma vez. Quando voltou ao telefone, ela trouxe uma nova informação: Steven Russell estava morto. Terry sabia que Steven não conseguiria viver sem seu namorado e ligou para a prisão onde Philip Morris cumpria a pena. Descobriu que, um mês antes, um suposto juiz havia telefonado e providenciado a transferência de Morris para outra prisão, e justamente uma da qual Steven Russell nunca havia fugido e, portanto, onde ninguém o conhecia de rosto. Foi assim que Steve passou a visitar Philip na nova prisão, fingindo ser seu advogado, e era exatamente para isso que havia falsificado a carteira profissional. Porém, pouco antes da ligação de Cobbs, as visitas haviam parado. Depois de tantas fugas, Steven parecia ter desenvolvido um instinto para perceber quando as autoridades começavam a fechar o cerco. A próxima vez que Terry ouviu falar de Steven foi quando ele tentou conseguir um empréstimo de $75.000, fingindo ser um milionário da Virgínia, em um banco de Dallas. O gerente que o atendeu desconfiou e ligou para o FBI. Mas Steven, como se tivesse desenvolvido um sexto sentido, fingiu sofrer um ataque cardíaco bem na frente dele. Ele já havia escapado de hospitais várias vezes e sabia exatamente o que estava fazendo. Quando os agentes do FBI chegaram ao banco, Steven já estava sendo levado para um hospital e, mais uma vez, os federais ficaram um passo atrás. Sem perder tempo, os agentes ligaram diretamente para o hospital e pediram que colocassem Russell sob vigilância. Apenas alguns minutos depois, o hospital recebeu outra ligação, supostamente do FBI, ordenando inesperadamente que suspendessem a vigilância. Agora adivinhem quem telefonou para o hospital mandando cancelar a vigilância. Claro, foi o próprio Steven, deitado na cama do hospital. Quando os seguranças se distraíram, Steven simplesmente saiu andando do hospital.
Mas ele deixou uma prova no quarto e a carteira de motorista falsa que havia usado em Dallas. Sabendo qual pseudônimo Russell utilizava, Terry Cobbs telefonou para vários hotéis de Dallas e rapidamente descobriu em qual deles Steven havia se hospedado. Isso lhe deu acesso ao registro de ligações, e um número chamou sua atenção imediatamente em uma seguradora da Flórida. Temendo que a empresa também tivesse se tornado mais uma vítima de Steven Russell, Cobbs ligou imediatamente e descreveu ao diretor da seguradora algumas características do golpista. E sabem o que aconteceu? Um funcionário da seguradora tinha acabado de falar com Steven. Mais do que isso, e Russell prometera enviar um fax de um determinado endereço, para onde Cobbs imediatamente enviou a polícia. Os policiais da Flórida quase deixaram Steven escapar mais uma vez, e ele praticamente conseguiu convencê-los de que não era o homem que procuravam. Steven disse que iria buscar seus documentos e então eles viriam quem ele realmente era. O mestre dos golpes poderia ter enganado todo mundo outra vez, mas Cobbs, que conhecia perfeitamente todos os truques de Russell, ordenou que o prendessem, mesmo que ele dissesse ser o presidente dos Estados Unidos. Assim, no dia 5 de abril de 1998, Steven Russell voltou para a prisão pela última vez. Dessa vez, ele enfureceu as autoridades do Texas e o próprio governador do estado, George Bush. Aos já impressionantes 45 anos de prisão, Steven recebeu mais 99 anos por causa das fugas. Na prisão, Steven passou a viver sob condições sem precedentes, uma cela solitária e 22 horas por dia em completo isolamento. Nessas circunstâncias, qualquer ideia de fuga podia ser esquecida. Os anos atrás das grades mudaram profundamente Steven Russell. Ele começou a se arrepender sinceramente de tudo o que havia feito, principalmente de ter privado sua filha da presença do pai. Stephanie o visitava com frequência na prisão, e esses encontros eram o único consolo para os dois. Philip Morris foi libertado em 2006. Nunca visitou Russell, embora o tenha perdoado. Steven entendia que, se ainda existia alguma chance de um dia voltar à liberdade, ela só poderia vir pela via legal. Seu bom comportamento lhe dava pelo menos uma pequena esperança, mesmo com uma pena tão gigantesca. Surpreendentemente, ele realmente conseguiu. Em 16 de julho de 2024, Steven foi libertado da prisão depois de 28 anos encarcerado, dos quais passou 16 em confinamento solitário. Teve sorte e agora ganhou a chance de recuperar, pelo menos um pouco, o tempo perdido. Desta vez, e sem golpes, provavelmente.